Olá a todos e a todas novamente, neste caso é a primeira vez que vamos apresentar aqui este programa, ou este projeto que se intitula Entre Psique e Soma. E o desafio é conversar em conjunto com a Patrícia Câmara, eu, Vítor Fragoso e a Patrícia Câmara, podemos falar um pouco à volta destas questões da psicossomática, do lugar da psicossomática. Será este o tema desta nossa primeira conversa. Vamos então falar um pouco sobre esta relação entre psique e corpo. E eu começo com uma citação de Sándor Ferenczi, que foi um discípulo do Freud, um dos pioneiros também da psicanálise, que dizia o seguinte: quando o psiquismo falha, é o corpo que vem no seu lugar. É assim, Patrícia? Bom, isso, escutimizando assim esse bocadinho, de certa maneira, mas vamos lá, eu penso que o Ferenc também punha muita questão da relação e da importância da relação. Seria, penso eu, mais assim, não é? Quando a relação falha e o psiquismo não se pode constituir, o corpo fala. Ficaria qualquer coisa neste sentido, não é? Quando a relação falha, o psiquismo vem no seu lugar, é isso? O psiquismo não se pode constituir, se a relação não há psiquismo, sendo que só podia existir também psiquismo se houver verdadeira corporeidade, não é? Uma mentalização sobre o próprio corpo e, portanto, realmente, se há uma falha relacional grave, fica o corpo só a poder manifestar-se, não é? Não se consegue transformar, sendo que a relação é que permite a transformação. A constituição do próprio psiquismo, não é? Exatamente, a constituição do próprio psiquismo, exatamente. Portanto, penso que sim, mas mais nesta linha. Ok. Mas o Ferenczi, no fundo, fala nisso, não é? Porque o Ferenczi fala na questão traumática como central. E, portanto, no fundo, a ideia é exatamente, de Ferenczi, eu penso que é exatamente essa, não é? A falha relacional é que leva à impossibilidade de constituição psíquica, no sentido de mentalização, agora mais mentalização é um conceito mais atual, mas, no fundo, da possibilidade de se dar corpo ao corpo, não é? De criar mente sobre isso. O corpo, de certa forma, vem sempre tentar colocar as coisas no seu lugar, não é? Quando ele acaba por dar sinal, alguma coisa fica ali para ser nomeada, para ser costurada, não é? E o desafio destas nossas conversas é precisamente vermos a relação que existe entre psique e soma. E acho que nós escolhemos um pouco o nome com este entre, não é inocente, não é? É precisamente percebermos quais são as pontes, quais são as vias, quais são as ligações que podem existir entre psique e soma, e pensando também nos dias atuais, não é? Esta questão, cada vez mais se fala desta relação mente-corpo, e às vezes nós, até no discurso, pelo menos o que eu vou, não sei se a Patrícia sente isso, no que eu vou ouvindo, embora se fale muito desta relação mente-corpo, às vezes um discurso vem um discurso cindido, não é? E as coisas vêm naturalmente unidas, mesmo quando falham, não é? A nossa questão é tentarmos ver o que é que está ali a acontecer, não é? Então, que lugar imagina, até da sua experiência, que lugar imagina ser este espaço entre psique e soma? Já falou há pouco da relação, mas que lugar é este? Que lugar enigmático e misterioso é este? Pois eu tenho dificuldade em pôr o entre, não é? Porque surge-me sempre mais a ideia da simultaneidade, realmente, não é, Vitor? Como o Vitor estava a falar. Há a simultaneidade da existência, corpo-mente estão sempre presentes, não é? Agora, porque é que nós tomamos mais conta de um ou do outro em determinado momento, ou damos mais conta de um ou do outro em determinado momento, é que eu penso que ainda é uma demanda por conquistar. Mas estava a pensar, diga. Eu penso o entre mais no sentido, claro que estão lá os dois em conjunto, mas quando penso no entre, a imagem que me vem, e pegando no tema que hoje estamos aqui a debater, a imagem que me vem é o lugar. O entre é um espaço de acontecer, não é? De acontecer entre psique e soma. Como é que, estando os dois, como é que os dois se relacionam nesse lugar
que ambos ocupam, não é? E o entre é quase como se fosse ali os fios que unem, ali uma filigrana, não é? Que une mente e corpo, não é? Que une o psiquismo e o corpo, embora a coisa seja um bocado diferente entre mente, psiquismo e corpo, não é? Era mais nesse sentido que colocava. Mas estava-me a dizer, tenho dificuldade em pensar, em pensar de uma forma cindida, não é? E às vezes é este o problema que nós nos deparamos, não é? Sim. Aliás, o adoecer normalmente surge, mesmo, parece corresponder exatamente com essa clivagem, não é? Quando psique e soma se separam, é que nós começamos a tomar consciência de que alguma coisa não está bem, não é? Ou quando um deles fala mais alto. Normalmente aí é que nós podemos falar, creio eu, em adoecer psicossomático. Quer ele se expresse mais psiquicamente, quer ele se expresse mais somaticamente. Não é? A própria clivagem que a palavra em si não sustenta, não é? Mas pode apelar bom, a bem da discriminação até para nós, não é? Mas faz-me sentido, estava a pensar, esse entre pode ser o espaço intermédio da relação, não é? Qual é o espaço intermédio da relação? Aí sim, pegando até numa ideia do Vítor, que o Vítor partilhava comigo há pouco, a ideia até da questão simbólica, não é? Este espaço entre, que é possível, sim, através de um mundo externo relacional, que vai constituindo a capacidade de criar a função simbólica, não é? Este espaço intermédio. Mas estava a pensar que o Freud, no projeto para a psicologia científica, em buscar o Freud, mas é porque o Freud tinha uma frase, no projeto da psicologia científica, o Freud diz que a mente era localizada não nos elementos físicos do cérebro, mas sim entre eles. Que eu acho que já era uma ideia incrível para a altura. Isto tudo porque muitas vezes nós continuamos à procura do lugar específico. Em que lugar específico é que as coisas acontecem, não é? E até Freud já tinha dito que não há lugar específico. Existe este mundo do meio a que nós temos acesso, creio eu, apenas e simplesmente aceitando a impossibilidade de o discriminar infinitamente. Ou seja, tendo em consideração a complexidade, a simultaneidade e, acima de tudo, os circuitos psicofisiológicos, não é? Este entre, acho que se encontra nos circuitos psicofisiológicos, não é? Quais são os circuitos que são disparados a cada momento, não é? E de que maneira é que eles nos fazem ativar diferentes sintomas. Estava a ouvi-la e estava a pensar aqui realmente algo curioso. Às tantas nós nesta relação entre psique e soma, a relação está implícita, mas às vezes nós tendemos, pelo menos estava a dar aqui comigo, às vezes nas leituras e às vezes até no meu próprio discurso ou no discurso que vou ouvindo, nós tendemos a pensar psique e soma na pessoa. E às vezes esquecemos que são duas psiques e são duas somas que formam, não seja na relação, não é? Duas ou mais, não é? É neste entre, dentro do próprio e neste entre dois, eu e outro, que Três ou quatro. Ou mais, ou exatamente, que esta dimensão, não é? Que esta complexidade, e aqui vou um bocado da origem da palavra complexidade, que é muito bonita, é aquilo que foi tecido em conjunto, aprendi com Morin, com Edgar Morin, e é este tecido conjunto que às vezes nós nos esquecemos, não é? Este tecido conjunto do indivíduo que se tece em conjunto com os outros, não é? E é interessante. Então o próprio Freud, como estava a dizer, o próprio Freud também pensava que não havia, se percebi corretamente, um lugar identificável, há ali um espaço de relação, é isso? Sim, que no fundo não é, nós não conseguimos ter acesso à coisa em si mesma, não é? Isso seria acabar com ela, não é? Seria qualquer coisa assim, não é? Se nós conseguíssemos aceder a esse lugar, ele passava a ser tão linear que seria esse um lugar de adoecer, não é? E a sua componente simbólica também. E qualquer coisa que fica do espaço intermédio de existência. Também, creio eu, até do ponto de vista psicossomático, não é? De organização. E nós adoecemos quando quebra esta ligação, quando há alguma falha, quando há esta ausência de, o que alguns autores dizem, esta ausência de capacidade de simbolização por parte das pessoas, não é? Sentem as sensações, têm as emoções, mas não conseguem senti-las como suas, não conseguem nomeá-las, não é?
em alguns pacientes psicossomáticos vê-se esta descrição do que estão a viver meramente descritivo. Alguns autores até dizem que é um relato jornalístico, quase como se fizessem uma descrição, mas se distanciassem da sua própria história. O adoecer tem a ver com isto, com esta ausência de apropriação do que é seu e de nomeação do que é seu, ou incapacidade, não sei, tá? Porque pode ser uma e outra, não é? Pois, o que é que diz o Vítor? Eu estou a pensar aqui algo consigo. Diga, o que é que despertou? Em mim, é assim, o que me parece é isto, eu por acaso tenho alguma dificuldade, e quanto mais vou pensando nas coisas, mais me parece assim, quando as pessoas, quando nós estamos num momento de doença, se nós pensarmos o que nos aconteceu agora, por exemplo, não é? Em janeiro. Não é? Janeiro foi um mês, creio eu, para a maior parte das pessoas, foi um mês de adormecimento, não é? De uma espécie de concretude absoluta. Eu, pelo menos, senti isto, e as pessoas à minha volta também, todos os pacientes, as pessoas com quem fui falar, tinham esta sensação de uma espécie de adormecimento, não é? Uma espécie de dormência. Eu acho que quando nós estamos a viver uma situação potencialmente traumática, o que nos sobra é uma espécie de ligação total à Terra, não é? É como se perdêssemos um bocadinho a possibilidade de voar, não é? A dor é grande e ficamos terra a terra, não é? Como hipótese de sobrevivência. Mas é verdade que isso nos leva para um adormecimento de tal ordem que os dias parecem chatos, não é? Que a vida fica desesperançada, não é? Uma coisa assim, O tempo dilui-se, não é? Também esta tempo sensação de dilui-se, experiência do tempo. ou exatamente, esta ideia do tempo diluído, ou tempo suspenso, ou tempo... O Ferenczi falava muito na questão da temporalidade, mas, não é? Mas a ideia é como se houvesse, faça uma situação traumática ou potencialmente traumática, eu penso que janeiro foi uma situação traumática para a maior parte de nós, quer direta, quer indiretamente, não é? As coisas existem, estão em back-office dentro de nós, elas estão a acontecer, e foi um mês duríssimo. Exatamente, até porque a maior parte de nós tinha a expectativa de que as coisas melhorassem do ponto de vista da pandemia, não é? E não isto, não é? Mas a verdade é que, do ponto de vista simbólico, pelo menos a maior parte das pessoas sentia-se mais adormecida, com menos criatividade, com menos força interna, com menos força anímica. O que é que me parece? Numa situação traumática, eu acho que se tende a fazer este movimento interno, não é? Ou seja, quando uma dor é muito grande, quando a pressão é muito grande, eu acho que nós nos esmagamos e ficamos um bocadinho esborrachados contra a terra. Portanto, quando a pessoa está no adoecer físico, eu penso que é natural que passe por um momento assim, não é? Sim, Portanto, cada vez mais me parece que aquela correlação, e já estou a dizer correlação para não dizer causalidade, mas nem que era para depois não parecer tão má, mas eu penso que a correlação que tem que ser pensada com muita tranquilidade e pensada em vários sentidos, que pode ser porque a pessoa está a viver a situação de doença, parece ter uma menor capacidade simbólica, face àquele momento específico, ou havia uma menor capacidade simbólica que, de certa maneira, foi pondo o corpo sempre em funcionamento até adoecer. Ou há uma questão traumática muito antiga que se repetiu por algum motivo no presente e que fez com que a fala do corpo, não é, numa altura pré-verbal, viesse expressar-se novamente de tal forma que o corpo entra em falência, não é? Que há uma falência qualquer. Portanto, eu acho que existem múltiplas hipóteses, mas do ponto de vista da psicossomática propriamente, da nossa abordagem psicossomática, ou do adoecer psicossomático, por exemplo, pegando nas perspectivas das coisas traumáticas, sei lá, do Dr. José Barata, ou mesmo do Firenze, etc., por aí fora, não é? Cada vez que há uma situação traumática, se nós pensarmos situações traumáticas pré-verbais, elas ficam mesmo inscritas no corpo, fisiologicamente inscritas, não é? Elas não têm... não têm possibilidade ainda de se expressar de outra forma, não é? E, portanto, o corpo tem as suas marcas, é como se fosse exatamente. uma impressão digital, não é? Por isso Exatamente. eu estava a ouvir, é mesmo um imprint. estava a pensar, alguns dos colegas das psicoterapias corporais têm mais essa experiência, porque a coisa está tão inscrita, às vezes na sua psicoterapia, eles ao mudarem a postura, ao tocarem, é muito também através do toque, ao tocarem determinados bloqueios emocionais que estão inscritos no corpo, é quase como se abrissem ali, descongelassem a emoção que ficou ali congelada, não é? E as pessoas às vezes têm reações
reações viscerais, reações espontâneas do corpo, quase como se o corpo mostrasse, estava aqui tudo congelado e agora desbloqueou, e depois, claro, é preciso conter, é preciso nomear, mas os colegas das psicoterapias corporais têm muito essa experiência, porque realmente a coisa fica inscrita, não é? Exatamente. E nós na psicoterapia mais verbal, vá lá, onde utilizamos a palavra e o símbolo, também acontece, mas de outro modo e através de outra dimensão, não é? Mas também para nos dizer que realmente o corpo é este lugar onde tudo fica registado, não é? E achei interessante esta questão de, em situações de grande tensão e de stress prolongado, como este que nós estamos a viver, não é? De certa forma algo fica inscrito como trauma, e acho que é em todos nós, não é? Acho que há aqui uma ferida, estou aqui a pensar algo consigo, há aqui uma ferida, de certo modo, para uns mais intensa do que para outros, mas eu acho que todos nós temos uma ferida com isto tudo, não é? E como é que isto nos está a afetar a cada um de nós, não é? Sim, diga. Mas queria só dizer uma coisa, só por causa desta ideia mas pegando esta comparação, não é? Isto tudo só por causa das questões traumáticas que podem levar-nos a adoecer. Mas se nós pensarmos, não é? Por causa disto, quantas vezes nós estamos a pensar numa pessoa que está doente fisicamente, não é? E que nos parece, lá está, pouca capacidade simbólica, sabe? Uma leitura psicossomática mais clássica, não é? Havia a leitura psicossomática mais, por exemplo, dentro da psicanálise, a linha francesa, não é? Marti, etc., tinha uma visão mais clássica da abordagem à psicossomática, mas que seria isto, não é? O pensamento operatório, não é? Pensamento operatório, depressão essencial, não é? Ou seja, uma depressão elaborada com profundidade, depressão branca, como diz o Dr. Coimbra de Matos, mas muito nesta linha da impossibilidade de sonhar, faça uma situação traumática. Se uma pessoa está doente, está com um diagnóstico grave, a mim parece-me que é natural que a capacidade de sonhar esteja esmagada, não é? Uhum. Depois, claro, obviamente, consoante a bagagem interna de cada um de nós e a rede de suporte, também a possibilidade de conseguir estratégias de coping internas e externas que possam ajudar a vivenciar o momento. Isto tudo para lhe dizer, em janeiro eu próprio estava a sentir isto, não é? Um peso grande, queria tudo um esforço, e estava até a comentar com uma colega nossa, que é a Alexandra Silvestre Coimbra, e ela estava-me a dizer que sentia exatamente a mesma coisa. E ela usou uma expressão, a Alexandra usou uma expressão que eu achei fabulosa, que era, a somar à questão traumática, também havia a questão da subnutrição. Não é? Subnutrição das coisas da vida, do prazer da vida. E é, fantástico, porque aquilo me ajudou a mim, com isto que ela disse, ajudou a mim a simbolizar. Falta-nos literalmente alimento afetivo. Falta-nos alimento afetivo, não é? Faltam as coisas. E, portanto, realmente, se nós pensarmos, onde é que se inscreve, pensando agora na situação do adoecer físico, não é? De quando é que o corpo, ou adoecer físico ou psíquico, mas quando é que o corpo dá de si, realmente é quando estas duas coisas se encontram, não é? Quando a situação traumática acontece, e a situação traumática que nós sabemos muitas vezes, não é? Quando nós estamos a pensar nos miúdos pequeninos, nos bebés, a situação traumática é um cuidador que não chega, um cuidador que chega mal, um cuidador que é negligente, um cuidador que é abusivo, ou momentos em que o cuidador não foi capaz de dar resposta, não é? Ficam inscritos porque o corpo teve que se ver a sós consigo mesmo, não é, bebê? Uma criança teve que se ver a sós consigo mesma. Uhum. Mas, efetivamente, a rede de suporte, aquilo que acontecer a seguir a esses momentos a sós, também condiciona a resposta do organismo a esses momentos a sós. Mas não é? eu só quero fazer aquela ressalva, mas que é a ideia de que, obviamente, qualquer um de nós caiu, não é? Por melhores que sejam os cuidadores, é óbvio que não conseguem ler sempre, não é? Portanto, todos nós temos fragilidades, vulnerabilidades psicossomáticas que nos condicionam na vida, não é? E que, portanto, com certeza serão sítios mais propícios a adoecer. Não é? Estava a ouvi-la e estava a pensar. Todos nós. Pegando neste último ponto, no que está a dizer, eu estava a pensar que perante a realidade e no fundo nós estamos a dar a resposta à realidade, cada um com os seus recursos, cada um com a sua bagagem, e estava a pensar que é importante legitimar a queda. É importante, de certo modo, legitimar a queda, e é importante, de certo modo, também legitimar
momentaneamente, pelo menos para alguns, a incapacidade de simbolizar. Também temos direito a isso, pelo menos num primeiro momento, não é? Claro. E só podemos depois criar um terreno para que, o que nós podemos fazer em psicoterapia, por exemplo, é criar um terreno para que essa queda possa acontecer. E só depois dessa. Exatamente, isto com muita calma, não é? Aliás, o doutor Zé até usava para isso a expressão da almofadinha, que eu acho que já tinha. Sim, Mas a almofadinha era esta ideia. Aliás, no livro do Viver o que Falta, que nós fizemos, doutor Zé Barata, ele explica onde é que vem esta ideia da almofadinha, que é exatamente isto. Era uma paciente dele que lhe disse que era uma péssima mãe. E então ele lá dizia, mas uma péssima mãe porquê? Então ela tinha sonhado que o seu filho, 2 ou 3 anos, tinha caído da janela. Se consegue personificar o pânico de cada um de nós. Tinha caído da janela. Horrível. É horrível, não é? A imagem. A imagem é petrificante. Ela está, mas é petrificante. Indo outra vez ao concreto, não é? Face ao pânico, o que nos sobra muitas vezes é petrificar, não é? O pânico, mais uma vez, é a ausência de companhia interna, mas pronto, sem querer estar a complicar muito. Mas, e então, havia a criança dos 2 anos, não é? Que 2 ou 3 anos, caía pela janela e ele pergunta, então e depois o que aconteceu à criança? Não aconteceu nada, porque estava uma almofada, tinha uma almofadinha no chão e a criança caiu exatamente na almofadinha. E ele dizia, olha, realmente que bem terrível, que até consegue criar Até algo. no sonho, Mas, no até fundo, no sonho conseguiu arranjar uma no sonho depois a almofada. almofada, exatamente. Exatamente. Mas a ideia é um bocadinho esta, não é? Ou seja, que a psicoterapia possa ser este sítio onde a queda se torna possível, não é? Ou seja, o reconhecimento de uma queda que já se deu, porque a queda já aconteceu, não é? Um momento traumático mais difícil da vida de alguém tem que ser os momentos traumáticos iniciais, lá está, porque são os momentos de grande dependência, não é? Um bebê não existe sozinho, não é? Um cérebro não se transforma em mente por si mesmo, não é? E portanto precisa, e um corpo não se transforma em corpo ou não tem corporeidade se não houver relação, não é? O que é que vai dando este significado. Mas, no fundo, a ideia da almofadinha, ou seja, disto que nós fazemos do ponto de vista da psicoterapia, é isto, criar um espaço que permita que essa queda se possa dar, para que os circuitos psicofisiológicos que ficaram inscritos no traumatismo original comecem a criar caminhos alternativos, não é? Ou seja, face a situações traumáticas, que a resposta não seja a resposta da solidão total da infância, não é? Desses momentos da infância, mas que seja uma resposta com uma rede de suporte. Por exemplo, como neste caso que a Alexandra me proporcionou de dar uma função simbólica àquilo que eu não estava a conseguir ver. Mas aconteceu só mais isto e depois a seguir passo-lhe já a palavra, mas é porque me lembrei disto também, porque numa destas sensações, porque o Vítor falou na questão do nomear e eu acho que isso é importantíssimo, que eu estava só com esta sensação de esforço, era tudo em esforço, uma sensação realmente duríssima. E às tantas vejo não sei se foi no Facebook, onde é que foi, um cartoon que tinha uma senhora com ar muito naiva, muito contente e aparecia por cima. Já vejo a luz ao fundo do túnel. E depois a senhora põe a cabeça assim para a frente, olha para a frente e de repente vê-se vir o comboio. Mas aquilo, por mais terrível que a imagem fosse, fez-me simbolizar a sensação que estava implícita, mas que eu não estava a conseguir reconhecer. Eu acho que foi uma boa imagem. Essa imagem foi a imagem se calhar, que todos nós vivemos em janeiro. Então nós estamos a ver a luz e depois vem o comboio outra vez, mesmo de frente, não é? Terrível. Mas lá está, mas isto é terrível, mas permite simbolizar qualquer coisa que tenha a ver com aquilo que não, pelo menos realmente naquele momento não me estava a ser possível. Isto para responder isso que o Vítor dizia, não sei se o Vítor quer partilhar, o Vítor tem um texto que eu acho muito bonito e que fala exatamente, penso eu, nisto, não sei se lhe faz sentido partilhar um bocadinho esse... Se quiser, se achar adequado, eu posso ler, mas estava a pensar, antes de partilhar o texto, estava a pensar aqui um bocadinho no fio da nossa palavra, não é? Do que está aqui a surgir. Estava a pensar que nesta nossa conversa mais solta sobre estas questões que nos implicam a todos, o que estamos a fazer aqui, utilizando um pouco o humor, é também uma forma de encontrar vias de canalização de toda esta tensão, desta concretude, de podermos... O humor também nos leva ao símbolo, não é? Também nos leva... aliás, o Freud deu muita importância a isso, ao humor, não é? À anedota, ao inesperado, até ao ridículo, não é? Nós podemos agora lembrei-me da expressão, só é ridículo quem nunca escreveu cartas de amor, não é? Aquela, o tal do poeta, já não sei qual era o poeta, mas pronto. E acho que isto é interessante. Mas ainda
E depois podemos ir aqui ao texto, se proporcionar. Mas ainda naquela questão que falava do trauma, da intensidade, da exigência, e se calhar pegando um pouco aqui na nossa conversa, também legitimarmos a queda, claro que esperemos que seja amparada, é isso que se deseja, e de legitimarmos a incapacidade, pelo menos momentânea, de não conseguirmos simbolizar, não é? É quase também como se nós exigíssemos tudo às pessoas, não é? Tens que ser capaz disto e daquilo e logo, para agora. Eu estava a pensar que há relatos muito interessantes de situações limite. E quando vemos relatos, por exemplo, de quem sobreviveu a campos de concentração ou da experiência de quem viveu em campos de concentração, é curioso ver a presença do sonho nos prisioneiros. Há relatos de prisioneiros que eram capazes de sonhar cenários incríveis que os faziam, durante o sono, viajar para outra realidade mais, se calhar mais aconchegante, uma almofada onírica, pegando aqui um bocado na almofada que falou, uma almofada onírica para poder suportar, através do sonho, pelo menos, esse trauma, essa intensidade que estavam a viver. Alguns eram capazes de sonhar, outros não. E é interessante que uma das vias de possibilidade de podermos encontrar aqui alguma simbolização, não é? Dessa pulsão que às vezes vem não é? Que vem do corpo, é precisamente o sonho, o poder de falar sobre a sua própria história, não é? E em alguns pacientes psicossomáticos esta dificuldade de colorirem a sua própria história, de colocarem palavra ou palavras com afetos nas suas vivências, às vezes está muito dificultada, não é? Não sei, estava aqui a... Pois eu estava a pensar, eu acho que tudo corresponde a momentos específicos, não é? Mas quando diz doenças psicossomáticos, ou seja, são momentos de adoecer, ou está a falar em só para conseguir segui-lo melhor. Quando o Vítor diz doentes psicossomáticos, quando eu estava a pensar, claramente aqui estava a pensar na representação clássica do doente psicossomático, não é? Que é claramente identificável, não é? Claramente, ou seja, que vem até um pouco descrito como aquele que não encontra palavra para a sua emoção, não é? Aliás, acho que a lexitimia, que muitas vezes é um dos sintomas que vem neste adoecer psicossomático mais clássico, quer dizer precisamente isso, a ausência de palavra para a emoção, não é? Estava a pensar mais nesses, em concreto. Embora a discussão e a reflexão é grande, não é? Há autores que falam em estrutura e há autores que falam em fenómenos, e fenómenos psicossomáticos podemos todos nós ter, não é? E todos já tivemos, não é? Não sei. Corrija-me se estiver enganado. Oh, não. Nada disso. Eu estava a pensar que a mim custa-me um bocadinho falar mesmo em estrutura psicossomática, não é? O Massoud Khan, que fez muitas coisas do Winnicott, né? O Winnicott como grande mestre, tem uma descrição engraçada sobre aquilo que para ele era o momento do adoecer. Quando é que se sabia que estava frente a um momento de adoecer da pessoa? Era quando quando as pessoas se tornavam chatas, não é? Quando as pessoas se tornavam, quando o tempo com elas era um esforço, quando não fluía, quando chegávamos a esses sítios nas pessoas, significava que estávamos frente a frente com uma parte mais doente, não é? E isso não significaria adoecer somático, não é? Podia ser um face a face com uma parte psicótica da mente, uma coisa mais neurótica, não é? Portanto, isto para pôr a coisa assim um bocadinho mais. Nessa medida, bom, talvez exista, não é? Uma tendência, pode existir uma estrutura de personalidade cuja tendência seja fisiologicamente, expressar-se mais fisiologicamente o mal-estar do que psicologicamente, não é? Mas estava a pensar mais do ponto de vista do fenómeno psicossomático que me faz mais sentido, não é? Mais uma vez, se nós pensarmos quando é que as situações traumáticas, voltando lá para trás de tudo,
por exemplo, o pânico, não é? O sítio que eu gosto sempre. Quer dizer, não gosto nada, mas gosto de ver isto. Mas gosta de pensá-lo e aproximar-se dele para poder mais da linha do desamparo, não é? Mas se nós pensarmos que, ok, os momentos de pânico são momentos de inorganização e não sequer se constituem como momentos de desorganização, mas são momentos de inorganização, momentos onde não houve possibilidade de haver uma verdadeira organização, porque não houve um outro que nos ajudasse a organizar, e portanto, lá está, o corpo safou-se como pôde, que é aquela coisa que nós vemos, por exemplo, sei lá, coisas tão básicas como aquelas ideias, não é, de que o bebê podia ficar ou podia adormecer sozinho se fomentasse, se não se fosse lá, não é? Havia aquelas ideias até do Meu Filho, Meu Tesouro, do Benjamin Spock, etc., por aí, não é? Que diziam que aqueles tratamentos do sono, não é? Hoje o bebê fica e nós vamos lá 3 vezes, no dia a seguir já só vamos uma, e no dia a seguir já não vamos, e portanto, à medida que a gente vai fazendo isto, o bebê primeiro chora, mas depois. Em piloto automático. Primeiro chora, mas depois orienta-se, não é? Se nós depois olharmos para isto do ponto de vista fisiológico, o que é que está a acontecer? São os disparos infinitos de estaminas, não é? E, portanto, o que é que acontece? Realmente o bebê adormece, mas adormece porque se inorganizou, ou seja, teve que criar uma forma, uma estrutura fisiológica, não, ou psiconeuroimunoendocrinológica que o fizesse adormecer, ou seja, que o fez desistir daquele lugar relacional. Para se defender. Para se defender, não é? Mas, exatamente. Mas fica inscrito isto dentro, não é? Faça uma situação de stress, seja ela qual for, haverá uma tendência de maior produção. Imaginamos nós, assim nos parece, os estudos assim, os estudos, isto é sempre muito amplo, não é? Mas as coisas que nós vamos investigando assim mostram, não é? Que o bebê, sozinho, safa-se como pode, não é? O corpo a sós, safa-se como pode. E fica inscrito, estes lugares de solidão interna ficam inscritos dentro de nós com respostas fisiológicas específicas, não é? Mas o que é que nós nos vamos convencendo ao longo da vida para suportar estes sítios de solidão interna? É qualquer coisa como nós vamos convencendo que a queda nunca aconteceu, não é? Ou seja, que o outro nunca me falhou, não é? Porquê? Porque isto é mais suportável. Como é que eu posso, em situação de dependência, saber que o outro falha? Não é? Isso seria então mesmo completamente insuportável, não havia ninguém para tomar conta, não é? Portanto, mais vale eu criar uma estrutura qualquer que me permita acreditar que o mundo... Que a almofada está lá. Exatamente, do que eu tomar consciência de que o outro não está lá ou não é capaz de me responder, não é capaz de responder às minhas necessidades. Mas essa... Eu saber isso sim, era uma queda. Cantava por todos os lados, não é? O Ferenc só mais isto. Força. O Zé Barata, o Dr. Zé Barata dizia uma frase que eu gosto muito, que no fundo seria qualquer coisa como: eu adoeço para não morrer, não é? Porque se eu tomasse consciência da ausência do outro, eu morria, não é? Portanto, eu adoeço, ou seja, ainda assim o que eu faço é adoecer como forma de manter-me vivo. E este adoecer tem uma expressão psíquica, e a expressão psíquica, por exemplo, na teoria do Dr. Zé Barata, é a ilusão, não é? É a idealização do outro, é a sensação de que sou eu que estou em falta, não é? Vou crescendo com esta sensação, eu é que estou em falha, eu é que estou em falta, e portanto vou lapidando as falhas do outro, não é? Infinitamente, até não poder mais. Por exemplo, segundo o Dr. José Barata, a ideia seria, no dia em que se desmascara a ilusão, não é? No dia em que eu percebo realmente que caí, se eu não tiver a almofada suficiente, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter os mesmos disparos psicofisiológicos que tive na infância, e aí o risco de adoecer somaticamente com uma somatização grave é muitíssimo maior. Seria como aquela coisa dos vidros inquebráveis, não é? Que é a ideia... eu não sabia isto, também foi um paciente meu que me contou. Eu achava que o vidro inquebrável era mesmo inquebrável. Ele explicou-me que não, que se der um tiro num vidro inquebrável e um segundo tiro exatamente no mesmo sítio do primeiro, o vidro quebra. E, portanto, seria esta mais ou menos a lógica, não é? Se nós formos tendo situações traumáticas que vão tocar e vem outra ferida no mesmo lugar, a coisa pode quebrar. Dispara e psicofisiologicamente nós rebentamos. Ou seja, há mesmo o adoecer que não ficou só contido num determinado espaço, mas tomou conta do corpo por inteiro. Mas ia só dizer isto, o Ferenczi falava muito na questão, agora não consigo lembrar como é que se chama quando as lagartixas, quando pisamos o rabo das lagartixas e
O fenómeno, Como é que também chama? não sei, também não sei. É Então, qualquer coisa. autorregeneração, qualquer Sim, coisa assim do género. é a queda daquele bocado, não é? Que era como se fosse, ok, este bocado desaparece para que a estrutura se possa manter inteira, não é? Ou seja, há aqui uma parte que fica Uma esqueletizada, amputação, uma amputação. faz uma Então, amputação. é tal, não sei o quê, não sei. Eu tenho medo de estar a dizer mal. Mas e o Ferenczi fala muito nisto, não é? Esta parte fica aqui para que o sistema se possa manter em funcionamento. Mas a realidade é que esta parte, que eu julgo não existir, existe, não é? E está aqui pronta a mostrar a sua existência à primeira fase. Naquela questão de que falou da ilusão psíquica, fiquei com a ideia que até a um certo ponto é protetora, não é? É protetora e é essencial. Não é? Nós precisamos de alguma ilusão. Uhum. Sim ou não? Sim. Eu acho que nós precisamos de alguma ilusão, alguma esperança, algum desejo, alguma curiosidade, não é? Agora, aqui esta ilusão é uma ilusão que não permite, vamos lá ver, esta ilusão eu acho que é protetora numa primeira instância, não é? Lá Sim, está, porque eu estava a permite. pensar mais nisso. Claro que é uma defesa que é em resposta a algo que falhou, não é? Exatamente. Que protege num primeiro momento, mas depois é preciso colocar lá outra coisa, não é? Aquilo que o Vitor dizia desde o princípio, não é? Depois é preciso transformar este sítio que ficou só uma cripta inorganizada, não é? Sem leitura, sem mentalização, isto tem que depois ter mentalização, caso contrário, está sempre ali à espera de poder, portanto, à espera de desaguar. O Gol se chamava a isto ilhotas psicossomáticas, que também acho que é uma expressão Ilhotas engraçada. Ilhotas psicossomáticas. psicossomáticas. Já temos a almofada, agora temos as ilhotas. Mas assim não nos esquecemos. Assim não nos esquecemos, não é? Mas esta expressão também acho engraçada. Então diga que eu quero conhecer isso. Mas, mas no fundo, lá está, isto fica à espreita, e portanto aquilo que é protetor, mais cedo ou mais tarde, vai arrebentar, não é? Porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer qualquer coisa que vai desmascarar a minha ilusão, não é? Porque a minha ilusão, que no fundo, é uma idealização do outro. Uhum, uhum. E nesse momento, eu vou mesmo ter que dar a queda que já dei. Pegando nesta ideia da suspensão do tempo, não é? Como se fosse esta queda que nós demos na infância, fica no tempo suspenso, não é? Ou seja, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para garantir que aquela queda nunca aconteceu depois de já ter acontecido, não é? Ou seja, o meu corpo sabe que eu caí, mas a minha mente convence-me de que não. Está bem? Eu acho como se fosse assim, não é? Ou seja, toda a minha narrativa se vai construir numa negação da queda. Porque a insuportabilidade da queda é de tal ordem, não é? A dor do corpo que cai no chão toda a força é de tal ordem que não pode ter espaço, não é? Lá está, adoeço para não morrer. Porque se eu tomasse consciência da dimensão da dor do desamparo, era a inorganização total morte, não é? Agora veio-me à mente com essa imagem de algo que ficou ali em suspenso, mas o corpo efetivamente caiu. Veio-me aquela imagem entre o corpo biológico e o corpo simbólico, não é? Exatamente, exatamente. Como se O que tivesse uma ficou, consciência. o que ficou em suspenso é o corpo simbólico, não é? Que fica ali a aguentar algo durante algum tempo, mas o corpo biológico sentiu realmente a queda e também ficou lá inscrito, não é? E está inscrito. Como é que isto tudo depois se concilia? Não é? Como é que se, não é? Como é que isto depois se liga? Porque depois tem que haver uma ligação para a continuação, não sei. Estava a pensar na imagem que deu, que é uma imagem muito interessante. Houve um trauma, houve uma queda, houve algo que aconteceu efetivamente, mas psiquicamente a pessoa protegeu-se ilusoriamente, não é? Aquela ilusão protetora inicial, para que as consequências do trauma não fossem tão efetivas. Mas aquilo fica ali, como disse, em suspenso. Como é que depois vamos conciliar, não é? Como é que depois vamos poder... É quase como se a pessoa depois, se calhar, amparar a queda efetiva. Há um momento em que vai ter que juntar as duas coisas, que juntar o biológico com o simbólico, não é? Como é que isto surge uma... Com o simbólico, quer dizer, ou seja, com este com, tal com, corpo. com o que ficam ali em suspenso. Exatamente. Há um momento em que esta ilhota tem que poder cair, não é? No fundo é isto. Exatamente, tem que... Eu acho se que o que nós espera fazemos... que seja o mais amparado possível, não é? Exatamente, por isso é que me parece, por exemplo, olha, mais uma vez, não é? A expressão do com o credo na boca que o Zé Barata tanto usava para dizer quando se chegava a momentos
onde onde a vulnerabilidade psicossomática podia estar à espreita, todos os movimentos psicoterapêuticos tinham que ser realizados com o crânio na boca. Ou seja, qualquer movimento em falso podia fazer arrebentar a barreira ténue, não é? Esta barreira ténue que existe, como está a dizer, desta clivagem, não é? E, portanto, tinha que ser feito mesmo muito paulatinamente, indo almofadando os espaços, não é? Ou seja, criar respostas, lá está, a construção empática relacional, não é? Mas criando respostas de cuidado interno suficientes para poder aparar aquela queda, ou seja, criar internamente circuitos alternativos, não é? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, nós na psicoterapia ou mesmo na psicossomática, na abordagem que fazemos à doença ou ao adoecer, às vezes queremos ir diretamente ao sítio, não é? Ao buraco. E a verdade é que ir diretamente ao buraco seria poder desaparecer nesse buraco também, não é? Eu penso que o mais importante é ir criando. Poderia ser devastador para o paciente, não é? Exatamente, poderia ser devastador. Até mesmo quando as pessoas chegam, a maior parte das vezes a questão central não é não é esta, não é? A questão central são as coisas à volta da vida, não é? Que também são partes da vida, que têm sempre oculta esta dinâmica, não é? Mas eu acho que nós vamos trabalhando as coisas à volta, até a pouco e pouco podemos aproximar do centro. Se com estas coisas à volta trabalhadas, então o centro. Estava a pensar ainda numa outra coisa que é, e o Dr. José Barata também falava muito nisto, e que é as pré-emoções, não é? Ou as emoções básicas, o Walter Freeman também falava, não é? Mas quem pegou nisto muito é o tal, quer dizer que ele é biólogo, mas ele também era neurocientista, mas, bom, acima de tudo, que era o Jaak Panksepp, que estudou os mamíferos, não é? Os comportamentos dos mamíferos, e foi identificando 7 emoções básicas ou pré-emoções, que estão na amígdala, que estão na zona subcortical, não é? Do ponto de vista, sei lá, do ponto de vista da organização cerebral, que estão na zona subcortical, portanto, protegidas mesmo no centro, como se fosse o coração, não é? Que só está o coração interno do cérebro. Estas pré-emoções, que através da relação depois se vão transformar do subcórtex para o córtex para o neocórtex, não é? Fazendo processo de mentalização. O que acontece muitas vezes, por exemplo, em psicoterapia, é que o Jaak Panksepp e o Mark Solms fizeram um modelo muito interessante de bottom-up e top-down, que seria as experiências vindo do subcórtex para o neocórtex e o neocórtex para o subcórtex, né? Ou seja, fazer uma experiência de, não deu para perceber muito... Experiências emocionais, como se fosse uma espécie de experiências emocionais corretivas, não é? As boas experiências emocionais, as experiências emocionais terapêuticas podem fazer o circuito contrário, não é? Ou seja, neocórtex, córtex, subcórtex, ir fazendo caminhos diferentes, alternativos, que alterem vamos lá ver. É como se existisse uma espécie de autoestrada direta que é construída na infância, vamos pôr uma coisa assim, não é? Traumática. Há um disparo do organismo face a situações traumáticas, não é? E aquela é a resposta mais à mão do organismo face às situações traumáticas. O que nós vamos conseguindo fazer em psicoterapia é criar estradas à volta desta estrada, para que sejam, para estas estradas começarem a ser percorridas, não é? E, portanto, do ponto de vista do organismo, para que as respostas sejam mais salutares, mais salutogéneas, né? E comecem a ser mais automáticas. Esperamos que o outro caminho vá criando assim umas ervas daninhas e tal, até não ser visível. Mas a ideia é, ele está sempre lá, não é? Ele fica lá, está lá inscrito. Mas, nós vamos querer estados alternativos, ir podendo percorrer outros caminhos, a pessoa podendo experimentar e vivenciar realmente algo que possa depois ser reintegrado, não é? Possa ser ressignificado. Significação, exatamente. É isso mesmo. Era isso, exatamente. E essa ressignificação que se fazem, lá está, nestes movimentos de bottom-up e top-down, não é? Cá dentro de nós também. Ou seja, que é possível isto, não é? Que uma boa resposta terapêutica a uma determinada situação, e a resposta terapêutica, mais uma vez, não tem que ser só a resposta terapêutica da psicoterapia, as respostas terapêuticas da vida, não é? Vão permitindo fazer essas experiências de ressignificação. Criando, lá está, as tais zonas de aconchego. Diga, Vítor, desculpe. Estava a pensar que isto, o nosso caminho nesta estrada da psicossomática já vai longo, nós estamos já estamos quase a terminar. A boa notícia para quem nos esteja a ouvir é que isto vai ter continuidade e vamos percorrer outros caminhos, outros temas. Mas estava aqui a pensar que falou um bocado à volta de eu adoeço, que acho que era o
o Dr. José Barata, que dizia: eu adoeço para não morrer, não é? E estava a pensar que todo o adoecer também tem uma história e também tem uma intencionalidade, não é? E às vezes é tentar perceber em conjunto com a pessoa qual é essa história, não é? Qual a história que está ali, às vezes oculta, e qual a intencionalidade, não é? Porque na relação terapêutica e também na relação na vida, nós às vezes também colocamos as coisas só na terapia, mas também as relações da vida possam ajudar a construir e a ressignificar essa história e a perceber a intencionalidade. Patrícia, não sei se quer dizer alguma coisa agora para o final, só dizer, se fizer sentido eu leio aqui então o texto, ou se não fica para a próxima, como achar. Não, faz todo sentido. Só quero dizer uma coisa muito rápida, mas que eu acho que até vai ao encontro disso, que é só reforçar isso que o Vitor estava a dizer no fundo. É muito importante fazermos este movimento de expansão de saúde e circunscrever esta ideia mais clássica, não é? Que é uma pessoa quando somatiza, não é? A pessoa é porque a pessoa não tem capacidade simbólica. Eu acho que é preciso pôr a coisa exatamente ao contrário, não é? Não, a dimensão da dor é que não permite a construção de determinada capacidade simbólica num determinado momento e, portanto, nesse momento, a narrativa face ao adoecer normalmente é preto e branco. Mas é porque tudo é em situação traumática. E, portanto, no momento da situação traumática e seu equivalente, não é? Ou seja, se pensarmos na questão do tempo, não é? É como se realmente houvesse uma temporalidade que não acontece, não é? Esta zona fica atemporal dentro de nós, não é? E nesta zona atemporal dentro de nós é que é possível dizer, no momento traumático é como um campo de guerra no dia a seguir de manhã, não é? Não cheira à morte. E, portanto, nesse sítio de cheira à morte não há cores. Mas à volta há. E, portanto, o que nós temos que fazer é ir à volta buscar as cores para depois, a pouco e pouco, poder simbolizar esse acontecimento que ficou, esse sim, só inscrito fisiologicamente. Para que a pessoa, a imagem que me veio é para que a pessoa não fique petrificada em pedra perante o trauma, não é? Que possa, vamos usar aqui uma linguagem poética, para que a partir da pedra possa dar uma forma, não é? Possa construir algo, possa criar, usar aquela imagem um pouco do escultor. Principalmente à volta. Exatamente. Se calhar vou já também dizer a quem nos quiser seguir aqui nesta caminhada entre psique e soma, que nós vamos ter aqui um conjunto de episódios, pelo menos pensamos em 6, vamos ver, vamos fazendo caminhos, vai ser uma vez por mês, e o nosso próximo episódio será à volta do tema do desaparecimento do corpo. Eles todos vão ter ligação, nós vamos também costurando aqui, tecendo esta reflexão conjunta, não é? Entre os vários temas, eles não são estanques, então alguma coisa de hoje continuará também no próximo e assim sucessivamente. E hoje então ficamos por aqui, se calhar partilho então um pequeno texto que depois podemos também dar continuidade. Isto é uma partilha aqui a dois, e vamos também tecendo aqui estes caminhos possíveis, não é? Depois, se a Patrícia quiser acrescentar alguma coisa, também sinta-se à vontade. Na ausência de ligação simbólica, a ausência de ligação simbólica, é assim, faz-nos adoecer. O lugar entre psique e soma, quando saudável, é um trânsito, fluxo e laço. Na sua ausência surge a quebra. Na existência desses elementos, nem lhes encontramos vestígios. Quando assim é, urge costurar laços de afeto, onde a palavra que surge numa relação saudável possibilita preencher os espaços vazios com significados que ganham forma pela nomeação da palavra. Sensações e afetos tecem-se na unidade do símbolo, que a palavra transporta como promessa. Pois a palavra é pois a palavra é símbolo, quando ecoa e faz morada no íntimo e profundidade da pessoa. A palavra é música
que une, harmoniza, pois psique e soma enlaçam-se no fio das palavras. No fundo é um pouco também isto que nós estamos a procurar fazer aqui, encontrar elos de ligação, encontrar aqui um tecido conjunto entre as palavras que possam ajudar a construir uma história com o rosto humano. Hoje ficamos por aqui, Patrícia. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu engasguei-me aqui um bocadinho ao ler, mas as pessoas dão um desconto. Um abraço e até à próxima. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Senão Nada, ficamos está por excelente aqui. assim. Obrigada. Ficamos por aqui. Um abraço, até à próxima.